Fala pessoal, estamos aqui, um recadinho rápido na Burn Mana. Vou mostrar para vocês uma das atualizações e novidades na plataforma, onde vocês podem organizar os seus torneios de Magic. Então isso é uma parada muito da hora que eles nos avisaram aí e eu quis muito repassar para vocês. Então vou mostrar para vocês aqui rapidinho como vocês podem criar o seu torneio. Clicando na aba Crie o seu torneio, vai automaticamente você vir para cá, onde vocês podem colocar suas configurações, os detalhes. É bem intuitiva a maneira de você poder criar um torneio, tanto que eu pretendo em breve criar um torneio aí do canal com os inscritos, né, para vocês poderem se interagir. Isso vai ser uma parada bem legal. Por isso também estou mostrando aqui essa parte da plataforma. Então, clicando no Crie o seu torneio aparece aquilo, clicando no organizador, vai mostrar o resto aqui da página, que é onde você pode configurar o seu torneio. Então, é bem tranquilo, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês poderem dar uma olhadinha, né? Não vou mostrar exatamente tudo aqui nesse início, né? Porque não é um tutorial, mas só para vocês terem uma ideia de o que vocês podem fazer. Então vocês podem aqui ver exatamente o painel de administração do torneio. Essa aqui, ó, você vê todas as informações. Isso é bem legal, né? Qual o formato, se é no Magic Online, se é no Magic Arena, melhor de 3 ou melhor de 1 se for no caso do Magic Arena, quantos participantes. Todas as informações aqui para vocês poderem fazer o seu campeonato, mas é bem tranquilo e bem intuitivo, né? E lá em cima, se você for para a aba clicar no jogador, você vai ser arrastado aqui. Então, né, se você for jogar ao invés de você organizar, é bem tranquilo de você simplesmente vir aqui, fazer aqui, ó, o painel do jogador, assim como tem o painel do organizador. Tem muitas informações legais aí para vocês poderem tirar o máximo de proveito dessa incrível plataforma aí, que agora também está inovando com mais uma coisa. Vocês podem também agora criar torneios, né? Então eu vou deixar o link aí na descrição, espero que vocês gostem e aproveitem bastante, beleza? Então agora bora pro vídeo. Fala, rapaz! Hoje o deck Pauper de dia é os Relentless Reds. Sim, o deckzinho que vai somente isso de criatura, não precisa de mais nada, já que o texto é simples, né? Ele ganha mais um para cada outro Relentless Reds na mesa. E um deck pode ter qualquer número de Relentless Reds. Ou seja, a gente tem 25. Eu acho que é um número ok. Se quiser usar 26, 24, tá tranquilo também. Tinha mais dele, porém eu tirei alguns para botar mais Snuff Out, que é um removal que, se você tem um pântano, ele custa 0. E também temos aqui a adição de Village Rites, porque todos os decks estão utilizando muito Echoing Truth. Então, para a gente não tomar um blowout muito grande, Village Rites é uma carta que a gente pode sacrificar um rato para comprar 2 cartas. Então, sempre que o cara tentar dar um removal, a gente tem o Village Rites para pelo menos comprar carta, né? Não vou usar 4 porque a gente não é como um deck aristocrata que a gente vai ficar sacrificando toda hora. É só para ter como você salvar o seu bicho, caso o seu bicho já fosse morrer. Você pode dar isso aí e daí pelo menos você compra 2 cartas, né? A gente vai sacrificar um ratinho em nome de um bem maior. Temos aí também a Queen aqui como removal para decks de tokens. Na verdade aqui eu acho que eu vou só fazer uma coisa. Eu vou adicionar... E eu não vou usar esse aqui. Não sei porquê. Eu vou tirar esse Bojuka. Eu vou deixar pântanos normais. Não preciso de... Pronto. Aí sim, ficou legal. Esse pântano eu gosto bastante. Poderia ser esse aqui é bonito também. Mas ó, aí está. Esse deck aí, eu não vou precisar dos Bojukas, eu prefiro ter as lentes em pé, ainda mais que agora... Porque antes eram Doomblades que tinha. Mas Doomblade, se tu pode usar Snuff Out por 0 mana e tirar bichos da frente, vale muito mais a pena. Então esse é o deck dos ratos, né, BG. Ele é uma versão na ideia do Jace Erasure, né, um brother também que faz conteúdo aí de Pauper. A minha versão era Mono Black, né, quando o deck surgiu, quando a carta virou Pauper. E daí ele fez essa versão com verde. Eu não cheguei a jogar com essa versão com verde, pelo que eu me lembro, acho que eu não cheguei a jogar. Aí eu vi essa ideia aí e lembrei que agora a gente pode talvez, com o Village Rites, ter uma maneira de se segurar. Eu pensei em botar Carrion Feeder, que é aquele zumbi que você sacrifica um bicho e ele ganha mais um, só que daí como é uma criatura que fica na mesa, o cara consegue jogar em volta, é uma carta que tem que vir. Já o Village Rites... Apesar de que, no Ending Way ele não vai poder ser pego, né? Vamos ver. Eu vou tentar aqui testar, na verdade, com Village Rites primeiro. Aí, se não der muito boa, a gente talvez coloque, então, alguma criatura para poder sacrificar os ratinhos e eles não tomarem tanto blowout de Echoing Truth. Que é uma carta que eu fico sempre imaginando que vai ser bem perigosa. Mas isso aqui, pelo menos, a gente compra carta caso o oponente tente matar, né? Então é isso.
Vamos para o gameplay. Beleza. Estamos enfrentando aqui o Taste JP. Por que eu tô de fone? É que eu sempre fico ajeitando o áudio para não dar tanto problema. Keep. Toron. Oh no. Tá. Nessa versão aqui, como é mais difícil de fazer, além de preta lá, que adiciona mana, 2 manas, né? Não é tão mais rápido essa versão. A gente vai ter que descartar. É como é contra Troll, eu vou descartar o Echo Decay aqui. Ah, não! Droga. A porra da carta apareceu bem na frente. Porque o Echo Decay contra ele é bem inútil. E agora a gente revelou o nosso plano Master dos ratos. Ele deve ter mana agora pra dar counter, né? Tudo bem que a gente tem 1 bilhão de ratos no deck. Então, às vezes não vai fazer tanta falta. Talvez o que eu pudesse realmente colocar ali era uma criatura, né? Já que o Leader Stampede e o Winding Way acaba não pegando. Mas vamos ver como é que se sai. Beleza, 2-2. Quer dizer, 3-3 já. Tron eu não sei se usa Echo Entropy no main deck. Algumas versões não usam nem no deck at all. Tá. Weather the Storm. Só que ele consegue fazer o lock do Rinoceronte. A gente tem Snuff Out, que é bom contra barreira e Rinoceronte, se eles fizerem, né? Com Ephemerate. Tá. Weather the Storm. É, tipo, o ratinho que a gente acabou descartando sem querer vai fazer falta aqui, né? Vai fazer falta. Nossa, só um rato. Meu caramba. Não sei se eu mato essa barreira já pra garantir que... Acho que eu vou tentar dar um 2/1 mesmo que ele tenha... Ele ainda não fechou o Tron. Tipo, a gente tem 3 bichos 4/4, né? Poderia já no próximo turno fazer o outro rato. Deixar eles tudo 5/5. Mas ele pode achar Fogs. Então não é como se isso fosse ganhar logo a partida, né? Mas a gente tem Lead Stampede pra poder pegar bastante... Tentar achar bastante rato. A gente já achou 2 lands e outro Windway, né? Oh shit. Tá, os ratos não batem. Esse é um problema. Bem que não é o fim do mundo perder um rato, né? Já que a gente não vai fazer. A gente tem bastante mana já. Se fosse uma tentativa de Muldrifter, a gente tem isso aqui. Ele vai evocar. Tentaremos. Se tiver outro Flicker, daí eu me ferro um pouco. Ele ainda desvira as lentes, ele consegue fazer o Flicker de novo. É que como ele tem Pulse of Murasa, matar o Rinoceronte ali podia não fazer sentido, já que ele pode baixar outro da mão que ele pudesse ter também. Tem 4 ou 3 Rinocerontes no deck de Tron. Tipo, né? Ruim que ele tem o Flicker, né?
A gente tinha que ter outro Snuff Out. Se eu tivesse talvez o segundo Snuff Out no lugar do Ekdeki, teria, acho que praticamente sido GG. A gente matava aqui. Aí atacava 15, né? Não sei. A não ser que ele top decasse outro. O que provavelmente ele tem. Tinha, né? Na mão. Essa deve ser uma match bem complicada, né? Talvez eu possa sair de Punduris. A gente não tem nenhum tipo de LD. E ele nem fechou o Tron ainda, nem precisou. Nem precisou. Pelo menos meus bichos são gigantes. Tô orgulhoso dos meus ratinhos. Né? Barreira, coisa. E tipo, tem que comprar o Snuff Out já, ou outro Echo in Decay. Outro Echo in Decay seria legal, que daí eu mato os dois Stonehorns. E aí ele não tem nada. Tipo, não comprar Mystical Teachings, que busca exatamente o que ele quer. Isso aí vai buscar... ele vai pegar... Se ele não tiver land, ele vai pegar o Impulso, eu acho. Se ele tivesse land, ele pegava o Unwind, talvez. E de repente ele já acha a peça do Tron. Tudo bem que ele vai só ter 2 manas. Se fosse a torre que faltasse, ele teria 3 pra dar o Flicker. Outro Echo in Decay seria legal. Talvez. Eu não posso bater. Pelo menos o Stonehorn está no grave, mas... Não sei se de repente matar o Stonehorn ou matar as barreiras, né? Mas com Pulse of Murasa, de qualquer jeito ele volta. E ele tem o Flicker na mão, então ele consegue voltar outro spell. Ele consegue de repente voltar... É que ele poderia dar o Flicker nos 2 Stonehorns, né? Aí isso seria bem ruim pra gente. Então eu preferi matar e deixar isso aqui mesmo, que ele possa voltar ao Weather the Storm. Então 8-8, mas... For Fog, acho que ele ganhou. Se ele ganha 2 turnos, 2 draws, até que ele comprou bastante carta. Ele consegue dar o Flicker, daí volta o Flicker e Weather the Storm, faz Weather the Storm e ganha 9 que ele... Se ele não tiver outro spell também... Ele pode aproveitar e fazer Flicker de novo. Se eu tivesse o Snuff Out, pelo menos eu forçava ele a ter que pegar o Flicker. Somente Flicker, né? Ele ficaria tendo que ter ficaria com uma barreira. E ali, mas aqui ele consegue agora, se ele arriscar fazer outro Flicker. E o Weather the Storm. Teachings. Pulse of Murasa, volta barreira. Volta o. A não ser que eu top deck. Tipo, tem que top deckar agora um dos Snuff Outs. Porque ele vai a muita vida e eu não vou poder bater por um turno, né? Tipo, consegui levar ele a 1, mas é claro que ele tinha como fazer o Weather the Storm pra ganhar 9 de vida naquele turno. Se precisasse ganhar vida, né? E ele tem o Flicker e um outro Tigem. Só pra deixar meus bichos, só pra... Eles estão 10-10. Oh my god. Eu ia dizer que tem 10 ratos, mas na real são 9, né? Ele já começa 2-2. Tenho vários... O foda é que mesmo assim eu vou perder. Porque nada adianta, né? Ele tem Teachings. Eu só vou ver o próximo draw a gente consegue pra adiantar esse sofrimento. Nossa, terceira barreira daí. Tá. Eu já tinha perdido mesmo.
Tá, a gente tem 3 relíquias. Acho que dá pra tirar os decays. Duas. Talvez dê pra tirar os lead da Stampede, já que contra ele não é o valor que vai ganhar, já que a gente já tem os bichos suficientes. Não só os Wind Wake, que são 2 manas. Eu não sei se vale a pena botar Nature's Claim pra destruir os artefatos dele, não. Duris Relíquias na Fault é o que a gente precisa pra interagir com a parada dele. Na real, isso que eu ia dizer, né? Tava lembrando, os decks de Fractus usam Fada Maroto. Fada Macabra, na verdade. Fada Macabra no lugar de Relíquia, porque daí dá pra pegar no Winding Way, né? Talvez uma Fada Macabra seja... 3 Fada Macabra no lugar das Relíquias vale mais a pena. E alguma carta, eu não sei, eu não conheço todas do mundo, mas quer dizer, né, dizer que conhece todas as cartas do mundo é meio estranho dizer, mas tipo, poderia usar talvez a land que adiciona 2 pretas pra fazer os ratos, né, acelerar de repente, já que a gente tem bounce land, a gente pode voltar aquela land uma hora. Mas eu não sei se vale a pena nesse deck, a gente vai testar. Isso aqui primeiro a gente vai usar isso aqui, né, no próximo a gente já vai botar as Fada Macabra. Sempre chamo de marota, mas é macabra. E de repente colocar as lentes que adicionam 2 manas pretas. Pra conseguir. Se bem que daí a gente vai acabar perdendo o terreno. Só que o problema desse deck é a gente jogar só a partir do turno 3, né? Então não sei, não parece tão bom. Meu café já tá gelado. Só que assim, né, eu queria que tivesse, sei lá, um Lanoir Black, né, uma mana preta, adiciona uma incolor. E perde 1 de vida, uma parada assim se tivesse. Tipo Elves of Deep Shadow. Só que uma mana preta vira e adiciona uma incolor, ou uma genérica, né, porque senão também o Eldrazi poderia, sei lá, usar. E esse é bom. Turno 1, esse bicho, daí turno 2, Relentless Rats. Aí eu acho que ia ser show. A gente já vai bater 8. Cara, mas ó, parando pra pensar, né? Até que não é tão ruim. É, claro, demora só a partir do turno 5 que a gente tá batendo. Bate 3, aí só depois bate 8. É exponencial, mas tinha que ter uma maneira de conseguir acelerar um turno. Sinete não sei se vale muito a pena. O deck de hoje é bem roguezão, né, galera? Vocês devem estar olhando e falando, nossa, que deck é esse? Mas esse aqui é um deck divertido. Queria testar com Village Rites. Só que talvez o Village Rites, como ele não é criatura, né? Talvez eu tenha que colocar alguma criatura que você sacrifique. Pra facilitar no Winding Way. É. Mas sempre vem o rinoceronte. Tem que achar a porra do Snuff agora. Tá. Com o rinoceronte ferra bastante, né? Tango. Pulse. Deixa eu tirar o Pulse que tem... Ah, tem a minha Mnemonic já aqui. Tipo, eu teria que achar... a relíquia, mas a gente vai fazer o Winding Way. Tá, Milamunduris, Jungle e o Snuff que a gente queria tanto. A gente não pegou nenhum? A gente não pegou... Ok. Eu acho que a gente não pegou nenhum, né? Foi 2. Uau. Altos Winding Way. Culpa minha também, né? Tô usando... Tá, o Duris e o Snuff não tinham o que fazer, porque realmente são cartas que a gente precisaria. Pelo menos eu acho que a gente tem que ter de interação do site. Já se fosse uma relíquia, daí poderia dizer que é culpa total minha, porque
a gente não tinha o que usar, né? Tá, ele tem o Tangle, ele tem a mana... Ó, tô aplicando. Só que ele tem o counter lá, né? Então ele consegue dar o counter... ele tem mana, né? Ele vai dar o Tangle, e se não der o Tangle ele vai tomar esse dano. Poderia baixar o Relentless Rats, mas... se bem que era o certo, baixava um, mas ele vai dar o Tangle igual. Daí pelo menos eu bati a 10, tá certo. Ele tem mana pra dar o counter na relíquia. Seria legal se ele counterasse. Eu vou fazer relíquia mesmo que ele counter, a gente não tem muita opção. Ele não achando o Flicker ou Ephemerate. Talvez dê. Não desvira, a gente bate com esses aqui, mais esse. Quer dizer, esse aqui deixa esse 6/6. Tudo bem que ele tem outro Tangle, né? A gente tinha visto. Tangle. Eu ainda comprei a relíquia, então não posso reclamar muito, mas ele tinha o counter. Talvez eu poderia esperar, né? Se eu compro um outro Duris de repente. Forbidden. Dá pra fazer de repente a Village Right sacrificando um aqui, já que ele tem o Tangle. Pra gente pelo menos cavar alguma coisa. Blah. Blah. Não deu. Se bem que agora ele não tem a mana verde pro Tangle, né? Talvez eu vacilei nisso, eu poderia ter deixado, que daí pelo menos eu tava mais dano. Eu nem olhei pra mesa dele, eu achei que ele tinha... mana verde, mas no fim ele... ele não tinha. Mas eu ia bater... Esse bicho não ia desvirar, né? O que eu sacrifiquei. Eu ia bater um a mais por causa do rato. Mas eu acho que comprar duas no passe valia a pena, porque se a gente comprasse coisas que pudesse gastar a nossa mana de maneira mais efetiva era melhor. Tudo bem que agora ele tem o Tangle. E o... Talvez tenha que ter um fling preto pra poder ter alguma chance. Não vou baixar nada não. Se ele fizer Mythical Teachings eu concedo. Ou Pulse. Ele tinha o Pulse ainda, né? Eu acho que o Pulse Tangle, ele... Só vou ver o draw. Dependendo... mas ele vai pegar um counter agora. Ou ele vai pegar o Pulse. Não, ele vai pegar o... Tanto faz, na real. Não ia dar. Essa partida é horrível pra gente. Droga. Tá, eu não fiz as modificações. O de comprar duas sacrificando criatura eu acho que vale a pena. Só que a fada marota realmente no side eu acho que era melhor. Tá, eu vou equipar. Tinha que ter alguma coisa. E fazer com mana verde, tipo, botar o Elvish of Deep Shadow não vale a pena, né? Só pra rampar pro turno 3, porque ele é uma mana verde, né? E teria que fazer tipo turno 1 ele. Se os Relentless Rats fosse uma só preta em vez de duas, daria, né? E botar a lente que adiciona 2 não ia, acho que adiantar. Porque a gente baixaria ela agora, certo? No próximo turno a gente faria o Relentless Rats. Show! Mas daí no turno 3 a gente ia poder fazer a Bounce Land voltando aquela land
ia ter só uma mana, porque só o pântano ia adicionar. Então a gente não ia adiantar nada. Realmente não ia adiantar nada. Também Utopia Sprawl não vale, porque só pode encantar floresta. Tipo, a gente tá com os mesmos problemas. Winding Way também! Tá, ele pegou o quê? Pum, pum. Tá bom, deck Rogue também entra em jogo. Custa 2, tá, ele custa só menos 2, custa 4, 4, 3. Entra em jogo, dá 2 de dano na criatura. Tá, ele não tem 4 manas, então dá pra fazer o nosso rato e no próximo turno daí o nosso rato já... A não ser que ele tenha... não, mas no próximo turno ele só consegue fazer 3 manas, ele tem que matar um rato, daí no outro turno fazer isso aqui, mas a gente vai ficar fazendo rato todo turno. No próximo turno ele provavelmente vai fazer Firebrand. Nosso deck é deck de rato aqui, velho. Contra o Tron não tinha o que fazer, mas a gente foi longe até, mesmo sendo uma match bem complicada. Talvez a Fada Macabra teria nos garantido, né? Porque a Fada Macabra não tem como anular, na hora que ele deu de repente o Minimalic Wall a gente desse a Fada Macabra, né? Se fosse ao invés da Relíquia, porque a Relíquia ele deu counter. Mas ele poderia ter dado esse counter em outra carta. Ele vai matar raio no ratinho mesmo. Uff. Isso vai ser um problema, porque agora ele faz 2 de dano no Relentless, né? Mas eu não tenho muita opção. Se eu tivesse o que sacrifica, aquela carta, eu gosto daquela carta. Tipo, agora ele consegue matar, né? Eu acho que essa carta seria melhor se ela desse 3 de dano. 2 de dano é muito pouco. Tinha que ter sido... Se tiver terreno, né? Isso eu acho legal. E desse 3 de dano na criatura. Ou 2 de dano em qualquer alvo. Porque é muito fraco só 2 de dano em uma criatura. Tem que pagar 4 manas ou 4, 3. Ou 6 manas se tu não tiver terreno, tá ligado? Então tá, a gente tá tomando uma ré. Talvez andar em nível no deck. Não, mas aí tipo tira o Winding Way, né? A gente perde o Winding Way se a gente for colocando muitas spells. Já tem muita spell. Spell até demais. Ok, torcer pra ele não ter outro desse cara. Próximo turno dá pra fazer 2. Se tudo der certo, deixar eles 4-4. Mas acho que não vai ser o caso. O bom é que o First Path busca isso. E se colocar isso aqui no deck de rato? Só que não adianta, né? Custa 3. Mais um Firebrand, já começa... 3 de vida com 2 Firebrands. Dá pra bater. E se ele der double block, pra mim tá bom, mas eu vou ter que dar block aqui porque ele é 4-3. E esse 4-3 eu tenho que começar a bloquear. Deixa eu bater, a gente... Tomara que eu compre outro rato no próximo turno, daí a gente faz mais 2. Se ele bater com tudo, eu vou bloquear o 3-3 e o 2-1. Não, mas daí eles vão... 4-3, daí os meus ratos vão ficar 3-3. Não, eu bloqueio sim. Morre pra raio, mas paciência. Tipo, ele tá com 3 na mão. Tá. Só que daí ele vai trocar, tipo... Eu troco 2 ratos, que tem um monte no deck, pelos 2 bichos. Tudo bem que aquele ele já comprou carta. Mas tá ok. Tá, deck, chega de terreno.
Bats. Tem que dar double block. Ou ter alguma coisa. Raio de qualquer jeito mataria. Ele bater com isso aqui pra ele não foi muito vantajoso. Porque meu bicho ia morrer. Ah, mas bem que se ele batesse só com esse aqui, talvez eu não bloqueasse. Ele pensou em bater com esse aqui também. Daí se eu deixasse o elfo passar, eu ia ter os bichos 3-3, ele dava raio não. Eu teria tomado 2 e ele estaria com isso aqui. De qualquer jeito foi vantajoso, bem vantajoso pra mim na real. Tá. Eu queria um looting no deck, porque a gente começa a flodar, né? Poder ciclar essa lane seria bom. Olha! Olha que maravilha! Tipo, que top deck! Que top deck! Tudo bem. Vai lá. Se a gente comprar... se a gente comprar outro rato, ele é obrigado a bloquear. A não ser que ele ache um raio. Tá bom? Só foi eu falar. Tá, eu preciso de outro rato pra pelo menos causar dano ou ele perder esse bicho. Yeah. 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 Tipo, se ele comprar land ou comprar o Snuff Out, a gente ganhou. Talvez ele não tenha dado champ. Tá, agora eu preciso de um rato. Rato. O que mais tem no deck? Eu ia comprar exatamente o... Que incrível! Cara, o deck dele parece que tem uns bichos gordos, né? Eu vou bater, que se ele der champ, pra mim tá de boa. Esse bicho dele tem Shroud, não tem como dar alvo. Ele foi a 2. Então se ele comprar nada agora, consigo dar Snuff Out no bicho dele e matar. Beleza, ele morreu. Tentando dar a ilusão de que tá tudo certo. Tipo, ele vai buscar uma land básica, então não tem porquê. Se fosse um Expedition Map, que ele pudesse buscar qualquer terreno, seria diferente. Ele tem bastante bichos 1/1. Esse bichinho ele fica 3-3 se tiver limiar. Náusea poderia ajudar, mas... Dures não, Chainer... Talvez o Good Shot. Só que esse que é o foda, né? Estamos usando o Indian Way. E Lead Stampede, acho que... Eu vou usar relíquias. Contra ele pareceu... Talvez eu precise de 3. Parece bom assim. Não vou botar Chainer. Nem Gut Shot, não. Já tem bastante removal. Tipo, o Gut Shot é mais contra fadas e... De repente, o combo do Inside Out, se aparecesse. Mulligan. Uma lente de novo. Mulligan. Caralho. Ah, tá, não. Eu já ia dizer, só veio essa lente. Temos lentes. Keep. Tô pensando em manter isso aqui e o rato, porque ele provavelmente vai matar o nosso bicho. Eu vou botar essas duas aqui. Então daí o Village Rites meio que desmoliga, já que se ele matar o nosso bicho, a gente sacrifica o rato e compra 2. Ele perde o raio ou outra coisa. Essa é a única coisa que me incomoda nesse deck, a gente não tem drop 1 e 2, né? Tipo, 2 até tem, mas eu teria que vir além de virada e depois... Falta efetividade, não sei se é bem essa efetividade, mas é bem isso, né? A gente não
Aproveita bem as nossas manas. Bounce Land é bom, porque pelo menos garante 2 terrenos em um só. A gente não faz nada com o primeiro e segundo turno mesmo, então... Eu só não entendi no deck dele isso aqui. Não parece tão... Tipo, ele quer rampar para o quê, né? Tipo, eu posso fazer aqui o Winding Way. Porque o rato... ou o rato, se ele matar, não tem problema. Se ele matar com o gigante é meio chato, mas... Ah, ele matou com um rato, então tá de boa. Porque como eu tenho outro rato, eu posso fazer no próximo turno o Relentless Rats com Village. O Rats. Eu ia chamar de Village Rats, mas é Rights. Dá pra fazer o Rights com a mana sobrando. Esse Village Rights é um teste, mas é uma carta boa. Claro que num deck de aristocrata deve ser uma máquina. Nesse aqui é só supondo um teste. PG Bam, bam, bam. Ah, só porque eu... Não, eu não vou baixar a relíquia agora. Bem que é um Firebolt, né? O bom é que a relíquia se livra desse Firebolt também. Ele já tá só com 3. Tudo bem que agora ele tem um Search e um bicho, um barrão na mesa. Além, né? Tá, é aquele bicho. Ah, legal. Nossos dois decks, né? São testes. Quem sabe um dia Relentless Rats tira um formato. Já pensou? Que doido seria. Ele tem como... Custa menos 2 se tiver uma carta de terreno. Tudo bem que ele pode fazer no passe, né? Poderia ter feito o Winding Way, mas... Eu vou estourar já, por causa do Firebolt. E... força ele a virar o bicho dele pra fazer signos. Ou não, tá bom. Tipo, esse raio foi de boa, porque agora ele podia fazer por 6 manas ainda, né? Porque eu queria me livrar do Firebolt, poder fazer o meu rato pra adiantar meu turno. E se ele fizesse isso aqui, ele teria que gastar isso. Foi menos 2 de dano, menos isso. Ou eu poderia só ter esperado feito os dois, mas ele tinha um raio de qualquer jeito. Agora ele tem land, então... não entendi por que ele... apesar que ele só tinha 2 vermelhas, né, pra fazer o looting. Agora ele custa menos. Mas como eu tenho agora mana suficiente pra fazer 2 ratos, eu vou fazer isso. Ele estaria com um raio na mão pra matar o meu... Podia só ter pagado 6, matado meu rato. Aí agora ele daria o raio. A não ser que ele tenha mais de um raio. Ah, é outro bicho. Meu. Mais 3 enquanto tiver um terreno no cemitério. Nossa senhora. Nossa senhora, tá. A gente tem Snafault. Snafault é muito bom, velho. Talvez eu mate esse aqui. Apesar de que ele consegue baixar por 4 mana já.
Winding. Eu tenho Snuff Out, eu posso tomar 4 de vida, eu tô com 11. Tô ainda 11. Fuck! Tá bom? Já meus bichos 4/4. Assim, mesmo que ele tenha raio e isso aqui, ele não mata meus bichos. Sei lá, Firebolt e também. Na real, acho que dá pra bater e matar aqui. Morre. Daí ele já... Apesar de que... Se bem que se ele bate o bloco, ele vai ficar com 2 de dano. Tá, ele tá dando champ. Beleza. Né, ele mata com isso aqui, se ele bate o bloco. Ou eu tomo pra garantir que o meu bicho não morra. Acho que eu tomo. É. Eu vou tomar. É que seria tipo um alvo do bicho dele. É, mas os meus bichos vão ficar 3/3 e morrem pra qualquer coisa. Prefiro deixar assim mesmo. E eu tenho Arcane Decay. Eita, ele descartou um... Talvez ele tenha outro na mão, mas... O que ele tinha era foil, descartou o foil, então provavelmente tá. Pulso Murasa, como eu dei F6, voltando aquele Behemoth 8/8. Ele voltou aquele Behemoth. Queen Decay não adianta pra matar aqui. Na real eu vou matar o Elfo. Que daí ele tem que top decar land. E se ele top decar land, ele fica vulnerável pra morte. Que daí 3 passam, 15 de dano. O nosso deck, contra um deck mais rogue, ele é parelho, né? Porque o nosso deck é rogue. Mas a única coisa que realmente eu preciso mudar nele é como fazer turno 1 e 2 mais efetivo, né? Porque a gente tem cartas de custo 3 e é só. Tem o rato de custo 2 de Dominar, acho que é a edição. Que é 2/1 e os ratos ganham +1/+0, mas /1 aí não adianta. Qualquer coisa matam eles. Esses aqui pelo menos eles ficam gigantes. Deixa eu ver aqui. Então tá, pelo menos a mudança que a gente vai fazer aqui. Fada Macabra. Fada Macabra não sai. Cadê você? Pode ser até 4 de repente. Não, deixa... Náusea eu vou botar os Crypt Rats na real. Né? Porque é bicho. Tem que ser bicho. 3. Chainer até dá pra deixar, já que o Winding Way ele bota no cemitério. Aí de repente... Nature's Claim dá pra deixar 2. O Snuff Out eu achei maravilhoso. É o Village Rites que... Talvez tenha que aceitar que a gente tome Echoing Truth, né? E tipo, botar mais criatura aqui. Botar alguma criatura que ajude, talvez o Script. Ou coisa que acelere. Né? Alguma criatura que te ajude de alguma maneira. Vou botar aqui Pauper, porque senão vai aparecer um monte de coisa. Ok, voltando aqui. 2 cartas interessantes que eu achei aqui que pode ser utilizada é o Blood Patch, uma mana preta, sacrifica adicionar uma preta. Sacrifica ele. Mas... teria que fazer ele turno 1, turno 2, sacrificar para botar um rato, daí no turno 3 já tem o segundo rato, mas meio que a card de desvantagem. Você perde uma carta para fazer isso aí, né? Quase um... se for para usar isso aqui, eu prefiro usar o Summon Spirit Guide, que me garante essa mana no turno 2, né? Summon Spirit Guide eu posso fazer também pra pagar alguma coisa tipo Spell Piercing, surpresa, ou Mana Leak. Então esse cara aqui... Ou eu posso também usar esse aqui na real, porque ele posso fazer turno 1.
e ir batendo, né? Ele salva de Chainer também, na real, já que é a mana preta que ele sacrifica e faz. Tem o Mind Stone, que é a outra opção que eu achei. Você pode baixar no turno 2, ele adiciona uma incolor. Não é uma mana só, infelizmente, mas adiciona uma incolor e eu posso pagar uma e virar depois sacrificar para comprar uma carta, meio que acelera para depois eu poder comprar uma carta com ele. Tem também a Pétala de Lotus e dá um ramp legal para poder de repente fazer esse rato o mais rápido possível. De repente com duas pétalas fazer tipo rato turno 1 e só que bem que não dá pra fazer no turno 2 outro porque ele teria que ter outra pétala. Aí a outra opção que eu achei é esse Basal True aqui, deixa eu botar aqui embaixo pra mostrar. Que é 2 mana pretas, vira, sacrifica ele, adiciona 2 pretas. Então, tipo, no turno 2 faz ele, turno 3 você tem a Land, mais ele 5 manas. Mas se fosse 6, né, tipo, se ele sacrificasse ele e adicionasse 3 manas, tá ligado? Pra poder ter 6 manas, daí valia a pena, que daí fazia no turno 3 2 ratos. Dark Ritual não adianta muito, porque além disso é mais uma spell. Então o Village Rats eu vou deixar acho que 2 aqui. Acho que eu vou tirar os Gutshot. Tá. Deixar 2 Village Rats ali no side pra... A carta que mais me chamou a atenção foi isso aqui. Pétala de Lotus, talvez. Mas eu vou testar com o... Vou testar com o Blood Patch então. 4 dele. Aí a gente vai ter que... Eu vou tirar acho que talvez um Arcane Decay. Pronto. Snowfault a gente curtiu. Pronto. Deixar desse jeito aqui eu acho que é o melhor que dá pra fazer. Daí dá pra baixar turno 2 rato, turno 3 outro rato e assim por diante. Então vamos jogar mais uma aí. Pra ver qual é que fica o deck. De repente assim fica mais rápido. E claro, mudamos o side ali, colocamos a Fada Macabra. Vamos ver como é que... De repente, ao invés de colocar o que é uma mana preta, sacrifica a criatura pra comprar 2 cartas, coloca aquele vampirinho que quando entra você compra a carta. Só que ele é 2 manas, né? Aquela carta ali é mais pra salvar de possíveis removals, né? O decks de muito removal a gente usa isso aqui pra salvar e ainda tem um card advantage, já que ele mata o nosso bicho e em resposta sacrifica. Testar o Blood Patch. Talvez esse aqui, na real. A Bounce vale mais a pena de utilizar. Tá. Seria legal só pra testar, né? Fazer tipo turno 1 bichinho, turno 2. Não veio o bichinho, mas... Daí tem a opção de usar o artefato lá, só que o artefato não pega no Winding Way, né? Então acho que também tem esse fator. Valeu! Complete também, man. Certo, vou equipar. E claro, né, também dá pra fazer a versão aqui mono black, que daí coloca de repente aí os Dark Ritual, essas coisas. Eita! Suicide Black, só para os nossos Snowfaults ficarem inúteis. Ou uns zumbis na real, né? Eu acho a arte dessa carta muito boa. O bom da Pétala é porque não tem como ele matar a criatura pra gente poder rampar. Mas a desvantagem é que ela não pega no Lead Stampede e no Winding Way. Talvez essa mão devesse ter me ligado, porque eu tinha só um rato, né? Ah, tá, esse aqui é zumbi também, porque ele tem todos os tipos de criatura. Beleza, a partir do turno 3 a gente tem... A gente tem ação. Dependendo se essa aqui acabar rápido, a gente joga mais outra. Pra ver como é que funciona o bichinho, né? Tá, os zombies. As zombies. Esse cara não pode ser bloqueado, né? Não. Bloqueia e não pode ser bloqueado. Tipo, a gente consegue bloquear o Shepherd caso ele não tenha removal.
Se bem que o Shepard ele vai virar pra dar dano em cada jogador, né? Talvez eu bloque. Não, mas ele tem como voltar, né, os zumbis do cemitério, então eu prefiro deixar os meus ratos cada vez maiores. Dessa vez eu não vou bloquear. Aí no próximo turno a gente vai ter ratos 3/3. Aí está. Ele vai fazer. Ele vai voltar o Ghoul Razor. Com o Ghoul Razor isso. E baixar. Talvez ele não tenha outra opção mesmo, né? Baixou aqui pra agressivar. Então, Land Verde agora garante que a gente tenha nossos Winding Wave e Stampede. Não vou bater porque ele pode bloquear com esse Ghoul Razor e vai que ele faz outro Ghoul Razor. Acho que a gente tá morrendo pro esse cara aqui. Tá com 12. Se ele pode fazer Land Mercador, daí eu acho que a gente morreu. 2, 6, 4, 5, 6, 7. Mercador a gente morreu. Nem precisaria bater se ele tiver o mercador. Shit. Tá, eu vou bloquear porque... Tipo, esse aqui eu vou bloquear. Talvez ele tenha algum removal, né? Daí meus 2 ratos vão embora. Mas a gente tem que bloquear. Isso aqui mata a gente se a gente não bloquear, né? -1/-1 já é o suficiente pra limpar a minha mesa. Se tiver o Defile, né? Ou coisa do tipo. Às vezes ele prefere que os 2 bichos dele morram também pra ele poder ressuscitar. Tipo, ele pode deixar os danos resolver e depois dar o Defile no que sobrar. Defile em qualquer um deles. Ou não lembro qual dos... qualquer Chainer também. Porque tem 2 de dano em cima dele, né? Tá vendo? Tem um 2zinho vermelho. Tá, ele tem que baixar vários bichos. Se eu comprasse o Echo in Decay... Não ganho. Mas eu poderia tentar deixar o ponto de vida tão próximo de que... Alright. Tem uma só na mão. Se eu bater com os 2, ele é obrigado a dar um bloco. Na real ele bloca. Mas daí ele vai ter que baixar 2 zumbis pra cada jogador perder 4 de vida. Se eu bato só com um, ele dá champ e ele consegue fazer um zumbi e ele me mata. Sou obrigado a bater com os 2. Aí, na real não sei se eu morro de qualquer jeito. Não, se ele for a 4... Na real ele bate 1, eu vou a 3 e ele usa 3 zumbis que tiver na mesa. Na real ele ganhou. Eu teria que ter mais uma mana pra poder ter o Blood Patch. Ele podia só dar um champ. Ele iria a 4. Aí ele teria 3 zumbis na mesa. Ele bate 1 com esse aqui que é imbloqueável. Ele podia só ter tomado 4. Ele iria a 4. Bate 1 aqui, eu vou a 3. Teria 3 zumbis. E ele dá o Shepherd. A não ser que ele baixe outro também. Ele pode simplesmente bater 1 aqui. Baixa outro zumbi. E dá 3 em cada um. Ele ganha igual. Ele ainda ganhou. Se ele tiver um zumbi na mão. Ou o mercador também. O mercador é tipo... demais. Esse cara eu não posso bloquear. Qualquer zumbi is win. Tá, GG. Ele garantiu, né? De repente vai que eu tivesse algum pump. Vou matar aqui. Teria dado. Vamos lá, Chainer. Saiu o Snuff Out. Doors não. Fada Macabra sim. Isso aqui não. Fada Macabras com certeza. Eu acho que pelo menos um líder Stampede dá pra sair. Chainer Echo in Decay. Tirar os 2. Não é valor. Tipo, a gente não vai ganhar no valor dele.
Crypt Rats. É, eu tinha esquecido de... Talvez o Crypt Rats ajude. Porque ele faz muito bicho. Crypt Rats. Deixa assim. 3 Rats. Talvez 2. Porque o Rats dá dano em cada jogador, né? Vamos testar o Blood Patch. Se tivesse algo pra voltar ele também seria legal. Guma, esse deck é muito ruim, eu sei. Mas ele é divertido. Droga, não vou conseguir fazer. É, ele tem esse porém também. É capaz de, às vezes, não fazer turno 3. Porque eu não tenho, ó... Se eu fizer Blood Patch, eu tenho que top DK. Tenho o quê? Top DK. Foda-se. Se eu comprar Pântano, dá pra fazer o rato. Se bem que contra ele não preciso fazer o rato tão desesperadamente logo. Posso só fazer Gogar o Rot Farm, se ele não baixar bicho bater. Não! Só na arma preta aqui. Pra mim tá de boa, na real. Eu não ia ter como fazer o rato. E ele fazendo qualquer pântano. Olha! Olha! Look at that! Outro. Tipo, agora eu não preciso sacrificar o Blood Pet, né? Porque eu já tenho como fazer os ratos. De repente, se eu tiver 5 manas, eu posso sacrificar e botar 2 ratos na mesa. Às vezes isso me ajuda bastante. Não baterei. Uhum. Eu quero um feeder, eu pensei em colocar no meu deck. Pra poder salvar... Salvar, tipo... E se ele matasse os ratos, poder sacrificar pro Carrion Feeder. Mas aí, de qualquer jeito, ele mata o Carrion Feeder, né? Até. Tá, eu só não quero comprar mais terrenos. Eu já tô com muito. Acho que na versão Mono Black eu usava 4 Shining Blood, 4... Como não ia os Winding Way, né? Eu usava Shining Blood. Não. Caramba, a gente tá... Overrun, eu vou tomar um overrun aqui. Tá. Acho que eu vou fazer o segundo rato. Mesmo que ele tenha Nameless. Ou eu espero. Porque como eu tenho muito... Eu tô cheio de land, né? Fazer o segundo rato pra ele ficar 2/2. Eu posso bloquear aqui. Eu não vou sacrificar. Ia ser muita ganância. Nesse momento o valor é o que tá importando. Saudades agora dos meus Leader Stampede que eu tirei. Só como o deck dele é bem rápido, eu tirei o Leader Stampede porque não ia ser uma partida que ia parecer determinante de eu ter tempo de fazer um Leader Stampede e pegar um monte de bicho. Eu achei que ia ser determinada no início e tá complicado. É isso aí, eu vou bloquear... Acho que vou bloquear aqui. Porque esse cara, se ele morre, ele consegue voltar e daí é mais bicho na mesa. Nice. Nice.
Beleza. Atos 4-4. Talvez um dele pode bater. Como ele tem esse bicho que vai ficar fazendo ele perder um de vida, de repente. E ele tá só com 2 manas. Mercador ainda tá longe de ser uma realidade. Temos 2 bichos 4-4 pra bloquear. Ah, ele deve ter um negócio que volta bicho. Ele consegue voltar daí o Nameless. Isso, cara, se for o que volta 2 zumbis, né? Porque o Nameless, ele é... Tá meio apagado ali, mas é Shapeshifter. Ele tem Changeling, que é todo tipo de criatura. Também é um rato. Só que isso aqui não ganha... Não ia adiantar nada, mas tipo, só pra ser um deck tribal de ratos. Só voltar um rato do grave. Se tiver carta que volte 2 ratos do cemitério, daí pode ser que a gente bote Nameless no deck. Aí ia ser bom. Talvez botar a carta de voltar, né? Um Nerf. Talvez um Nerf nesse deck. No Mono Black eu usava o Nerf. O Nerf nesse deck talvez seja bom, porque daí tu pode ciclar ele. Ou, de graça, voltar um Relentless Rats. Ele podia ter voltado. Se bem que ele precisa de land pra dar esse Nameless. Tá, ele consegue dar agora marcador num rato e depois dar o Nameless. O Carrion Feeder não bloqueia, então a gente consegue bater. Se eu comprar mais um rato seria bom. Ai, deck. Deck. Cara, é Hadouken Ryu. Isso aqui bloca. Então ele podia ter voltado isso aqui, por isso que eu bloqueei no token. Só que se eu tivesse o token na mesa, eu poderia bater com isso. Como ele tá com pouca mana, ele vai ter que gastar todo o turno dele pra fazer o Nameless. Sure. Ele vai deixar esse bicho grandinho, né? Tudo bem. Eu vou tomar uma porradinha agora. Ele vai tomar 4. Eu vou baixar essa land porque eu vou ganhar isso aqui, vou tentar ganhar um de vida no próximo turno. Que com essa land a gente pode acabar comprando um Winding Way e daí precisa baixar bastante rato. Se bem que se eu fizer o Winding Way... talvez eu devesse ter voltado para planta. Porque se eu top deckar o Winding Way e vier 2 ratos, eu não vou conseguir baixar os 2. Talvez esse 1 de vida seja meio ganância. Bem que eu tenho que achar um Winding Way, então... A chance é menor de achar um Winding Way. São 4. A chance maior é de comprar um outro rato e fazer o rato. Ou um terreno, que é uma merda. Mas pelo menos. Ele voltou os 2. Por sorte ainda não tinha land pra fazer aquele lá. Deck tá foda, hein, mano. Já estamos 6. Ele não tá botando marcador -1/-1 nos meus bichos. No ano passado ele podia ter botado também. Acho que ele deu um misclick. Que era pra estar 3-3. Um rato era pra estar 3-3 já. Só agora que eu percebi. Talvez eu devesse ter deixado um rato pra bloquear. Não, mas daí ele... Ainda assim eu ia ter que dar champ e meus ratos não conseguem matar. Agora ele consegue dar Nameless naquele ali, meus bichos com 3-3, mas ele morre ainda assim. A não ser que ele tenha um block. Talvez ele consiga agora fazer... Acho que eu perdi, né? E 1 de vida não fez diferença, ele podia dar 7 também. E GG. A gente vai comprar? Isso aqui teria feito diferença? Não. Na real teria, porque eu poderia bloquear, mas ele matava com isso aqui, né? Eu teria dado 2 de dano a mais e ele estaria com 4. Não ia adiantar muito. Enfim, esse deck aqui é bem divertido. Eu acho que ele ajuda um pouco esse carinha. Vamos ver ainda como é que vai ficar. Deixa eu achar aqui, cadê o Mono Black? A versão Mono Black do Relentless Rats. Tem Disfigure, que agora pode ser substituído por... Acho que era pra ser, né? Defile, né, mano? Defile é melhor.
Eu não quis jogar com a versão Mono Black porque foi a versão que eu acho que eu mais usei, né? Tipo, foi a que eu acabei mais jogando. Então eu queria jogar com essa versão BG. Daí tem os do Nerf, só vai 18 ratos. Tudo bem que aí ele não depende tanto do Winding Way. De repente, essa aqui acaba saindo melhor. Vamos ver. Se esse vídeo tiver bastante views, eu trago no futuro aí a versão Mono Black. Então, só... Isso depende de vocês aí. Fazer chantagem, né? Não, mas é... Eu gostei bastante da versão com Winding Way, que dá o Card Advantage, apesar de que tem que trabalhar talvez a versão, né, pra acelerar ele. De repente a versão Mono Black é melhor, não sei. Vamos ver aí. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Nos vemos em breve com mais partidas de Pauper e de outros formatos aí no canal. Se quiserem também apoiar, dá um joinha, um like, divulga o vídeo. E também dá uma olhadinha nas lojas e apoiadores que tem aí no link na descrição. Os links estão aí na descrição desse vídeo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Mesmo o deck não sendo um dos melhores. Mas é que eu acho bem legal, eu gosto desse bichinho. Valeu, abraço.